Oi, tudo bem? Esse é o segundo trabalho de fenômenos de transporte. Minha matrícula é 137783. O somatório dos algarismos dá o número 29 e o último dígito me deu o exercício 9 da lista. O manômetro de tubo inclinado mostrado tem Dzão 76 mm e Dzinho 8 mm e está cheio de óleo Miriam vermelho. Calcule o ângulo θ, que dará uma deflexão de 15 cm ao longo do tubo inclinado para uma pressão aplicada de 25 mm de água, manométrica. Determine a sensibilidade do manômetro. O problema nos dá alguns dados, e são eles: o diâmetro maior do recipiente, de 76 mm, o diâmetro do tubo inclinado, que é 8 mm, a densidade relativa do óleo, que é 0,827, a variação de pressão, que é 25 milímetros de coluna de água, e a gravidade é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Algumas considerações que a gente tem que fazer sobre esse problema, que são muito importantes para a gente seguir resolvendo, esse problema está tratando de um fluido incompressível. O que isso significa? Que a variação da massa específica em relação à variação da pressão pode ser desprezada. Normalmente, os líquidos são considerados fluidos incompressíveis. Outra consideração que tem que ser feita é que, nesse caso, a gente está tratando de um fluido estático. O fluido não está sofrendo ação de nenhuma força externa a ele. Seguindo nas considerações, a gente vai considerar que a linha tracejada, agora marcada em amarelo, vai ser considerada como o nível inicial de fluido no recipiente. A linha azul é o nível da primeira altura, né? Da altura HA, depois da variação de pressão, né? E a linha verde indica o nível da altura B depois da variação de pressão. A equação 1 refere-se à equação da variação de pressão. Então, nesse caso, a variação de pressão seria a pressão em A menos a pressão em B. Como a gente não tem adição e nem retirada de fluido no sistema, a gente pode considerar que o volume de fluido é igual em A e em B. Por quê? O que diminui de fluido em A aumenta em B. Então, essa é a fórmula 2. Agora, prestando atenção no maior cilindro, no maior recipiente da imagem. A gente tem um diâmetro D e uma certa altura A. Se a gente tirar essa forma de dentro do desenho, a gente vai perceber que nada mais é do que um cilindro que tem um diâmetro muito grande e uma altura muito pequena, mas não deixa de ser um cilindro. Na figura ao lado, já no tubo inclinado, se a gente fizer um corte na seção transversal desse tubo, a gente vai ter uma elipse. Se a gente botar esse retângulo, digamos, esse paralelogramo na vertical e adicionar à base dele o triângulo retângulo que sobra em cima, a gente vai ter um retângulo de comprimento L e diâmetro D. Então, é um cilindro. A fórmula do cilindro é πd ao quadrado dividido por 4 vezes a altura. Então, nesse caso, o volume em A vai ser π dzão ao quadrado dividido por 4 vezes aquela altura A, que é o quanto que a água diminuiu, que o fluido diminuiu com a adição daquela pressão. E o volume em B vai ser π dzinho 4 vezes o L, que é aquele comprimento da lateral do cilindro. Se a gente substituir as equações 3 e 4 na equação 2, que iguala os dois volumes, a gente consegue cortar os dois denominadores e os dois numeradores,
porque a gente tem π² em cada um dos lados. Então, a gente tem uma equação 5, onde HA é L vezes a razão entre Dzinho e Dzão ao quadrado. Para a altura de HB, o que a gente considera? Dando um zoom ali naquele canto, né, do tubo inclinado, o que a gente pode perceber? Que a hipotenusa pode ser o comprimento L. O ângulo do meu triângulo retângulo é θ, e a altura HB é justamente o cateto oposto ao ângulo. Então, se seno de θ é cateto oposto sobre a hipotenusa, de maneira análoga, o seno de θ vai ser HB dividido pelo L. E aí a gente tem a nossa sexta equação. A gente sabe que PA é igual a PB mais ρGH. Nesse caso, HA mais HB. E isso é a variação de pressão, é ρGH, que é a equação 7. Como HA é L Dzinho Dzão ao quadrado e HB é L mais seno ao quadrado, mais seno de θ, perdão, a gente substitui as equações 5 e 6 na equação 7 e então a gente tem que a variação, para esse caso, a variação de pressão vai ser ρGL vezes o Dzinho dividido pelo Dzão ao quadrado mais seno de θ. Fazendo uma análise dimensional dessa equação, a gente vê que o quê? A variação de pressão é Pascal. Pascal, quilograma por metro por segundo ao quadrado. Por metro vezes segundo ao quadrado, aliás. Rho é quilograma metro cúbico. G, metro por segundo ao quadrado. O L, nesse caso, é metro, né? E os diâmetros são em milímetros. Os diâmetros não tem necessidade de converter eles para metro, porque eles cortam um com o outro, então a gente já faz essa parte. Do outro lado, a gente consegue cortar o quilograma do Pascal com o quilograma do Rho, e o metro cúbico do Rho com o metro do L, o metro da gravidade e o metro do Pascal, sobrando o segundo ao quadrado do Pascal e o segundo ao quadrado da aceleração da gravidade, que também podem ser cortados. Então, a gente chega a uma equação que não vai ter nenhuma unidade de medida. Isso é óbvio, porque a gente está procurando um ângulo, né, que não tem unidade de medida. Fazendo algumas conversões, então, né, para a gente poder aplicar essa análise dimensional, eu vou ter, então, que a densidade relativa é o ρ do óleo dividido pelo ρ da água. Nesse caso, eu tenho a densidade relativa, que é 0,827. Então, multiplicando por 1000, eu vou ter o ρ do óleo, que vai ser 827 kg metro cúbico. Outra coisa que eu tenho é que o problema me dá milímetro de coluna de água. Então, o que eu sei? Que 1 milímetro de coluna de água é 9,08 Pascal. Então, nesse caso, a gente vai ter 245,2 kg por metro vezes segundo ao quadrado, que é a mesma coisa que Pascal. Então, aplicando, né, os valores e as considerações dimensionais na fórmula, a gente chega aqui, θ vale 11,04 graus. Outra questão que o enunciado pede é a sensibilidade do manômetro. E a sensibilidade de um manômetro é a relação entre a deflexão do manômetro inclinado e a deflexão de um manômetro comum, né, que é o manômetro em U, usando água. Essa relação é dada por S igual a, no nosso caso, L, dividido pelo ΔP, dividido pelo ρg. E nesse caso, a nossa sensibilidade é 6. Aí eu te pergunto, ou tu me pergunta, né? O que é a sensibilidade de um manômetro? A sensibilidade do manômetro, ela vai estabelecer quantas unidades de medida da escala de leitura o menisco se desloca para cada unidade de pressão aplicada entre as pernas do manômetro. Então, basicamente, entender a precisão do equipamento. A sensibilidade vai te dizer a precisão desse equipamento. Bom,
Essas seriam as considerações finais desse exercício. Foi muito legal essa experiência de gravar um slide comentado. Aprendi muitas coisas novas, tipo, inclusive, como comentar um slide. E apesar de ter gaguejado um pouco, ter gravado vários áudios para isso, mas eu acho que foi uma experiência muito válida e que venham os próximos. Muito obrigada. Tchau!